Sejam bem-vindas e bem-vindos. O material que a gente tem hoje é, assim, super ambicioso. Um pouco, né? É um artigo que tenta mapear a árvore genealógica da Bíblia. Uma tarefa, vamos combinar, gigantesca. Gigantesca. A ideia é tentar organizar essa lista imensa de nomes, sabe? De Adão e Eva até os apóstolos. E entender como essas histórias se costuram numa narrativa só. E a chave para isso, que o artigo aponta muito bem, é algo que muita gente pula na leitura. As genealogias. Ah, as listas de nomes? Exato. Elas não são só um apêndice chato. Elas são, na verdade, a espinha dorsal da história. Pensa nelas como aquele resumo nos episódios anteriores de uma série. Boa analogia. O texto faz questão de te lembrar de onde os personagens vieram para que o que acontece agora faça sentido. É o que conecta tudo. E essa ideia da espinha dorsal é perfeita. Senão, parece só uma coleção de histórias soltas, né? Pois é. Então vamos começar do começo, literalmente. Adão e Eva. E os filhos? Caim, Abel e Sete. O artigo já mostra que ali a história se divide. Exatamente. Com a morte de Abel, a gente tem duas grandes linhagens. A de Caim. E a de Sete. Isso. A narrativa até fala dos descendentes de Caim, que fundaram cidades, desenvolveram a metalurgia, a música. Mas o foco muda. Totalmente. O foco narrativo se afunila e segue uma linha só, a de Sete. É dessa linhagem que vai vir o Noé. É uma escolha, sabe? Uma linha é escolhida para carregar a história principal. É um funil narrativo, então, que leva para um evento gigantesco, o dilúvio. O grande reset. Exato. Um reset quase total. Só Noé e a família sobrevivem. E seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, se tornam os ancestrais de todo mundo, segundo o texto. E nesse ponto a Bíblia funciona quase como um mapa do mundo antigo. O artigo mostra isso. Como assim? Os descendentes de Jafé são ligados aos povos da Europa, da Ásia. Os de Cã, aos povos da África, tipo egípcios e cananeus. E os de Sem? Ficam com o Oriente Médio. Isso é fundamental porque já estabelece a origem dos futuros amigos e principalmente inimigos de Israel. Ah, entendi. Então, quando os filisteus aparecem, o leitor já sabe que eles são, pela narrativa, descendentes de Cã. Exatamente. A tabela de nações já prepara o palco para os conflitos que vêm depois. Muito bom. E seguindo essa linha principal, a de Sem, a gente chega numa figura, central, Abrão, que vira Abraão. Sim. Ele, o filho Isaque, o neto Jacó, o artigo chama eles de os 3 patriarcas. É aqui que a nação de Israel começa de fato, né? É o ponto de partida. E o conceito que define a história deles, que a fonte ressalta, é a aliança. Não é só uma história de família. É mais que isso. É a fundação de um povo com uma promessa divina, ligada a uma terra. A própria mudança de nome de Jacó para Israel é um momento chave. E os 12 filhos dele viram as 12 tribos. Isso. Toda a organização social e política de Israel no futuro se baseia nessa estrutura familiar que começa ali. E essa família cresce muito. O artigo fala que um grupo de 70 pessoas desce para o Egito numa época de fome. A família de Jacó. Eles chegam como convidados por causa de José, mas aí tem um salto de 430 anos. Como que eles vão de uma família de elite para uma nação de escravos? O artigo não detalha ano a ano, mas ele aponta para uma frase que é a chave de tudo. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. A memória se perdeu. Exato. A nova dinastia egípcia olhou para aquele povo estrangeiro que era enorme e próspero e viu uma ameaça, não um aliado. Uma ameaça política, demográfica. E o medo levou à opressão, e a opressão levou à escravidão. Eles chegam como um clã e saem como um povo de milhões, forjado pelo sofrimento. E dessa nação oprimida surgiu um líder, Moisés, da tribo de Levi. Sim. Ele lidera o êxodo, depois dele seu sucessor, Josué, comanda a conquista da Terra Prometida. O artigo até cita uns personagens coadjuvantes importantes, né? Como Caleb, Raabe. Sim, que foram cruciais. E com a morte de Josué, a estrutura muda de novo.
A liderança centralizada some. Entramos numa era mais caótica, né? Bem caótica. O período dos juízes. Foram 14 líderes segundo a fonte. Mas eles não eram reis. Eram tipo libertadores que surgiam em momentos de crise. É a época da Débora, do Gideão, do Sansão. Exato. Figuras muito fortes. E esse período tem um padrão bem claro. Um ciclo. Qual seria esse ciclo? O artigo ressalta isso. Primeiro, o povo se afastava de Deus. Daí, como consequência, era oprimido por um inimigo. E aí eles pediam ajuda. E Deus levantava um juiz para libertar eles. Vinha um tempo de paz e o ciclo recomeçava. Nossa, é verdade. Essa repetição toda, no fim das contas, é um argumento do próprio texto para mostrar a necessidade de uma liderança mais estável, A monarquia. a monarquia. E o povo pede um rei, para ser como as outras nações. Aí começa o reino unificado, que é um período bem curto, com só 3 reis, né? Bem curto. Saul, Davi e Salomão. E essa união não dura muito. O artigo atribui a divisão do reino aos erros de Salomão. Mas será que foi só isso? Uma questão pessoal? Ou tinha algo mais borbulhando ali? Ótima pergunta. O texto bíblico foca nos pecados de Salomão, claro. Mas a gente pode inferir que as sementes da divisão já estavam lá. Como foi? Sempre existiu uma rivalidade histórica entre a tribo de Judá, no sul, de onde veio Davi, e as tribos do norte. Ah, claro. O norte se sentia meio deixado de lado, ressentia o poder concentrado em Jerusalém. Os impostos e a extravagância de Salomão foram só o estupim. O barril de pólvora já estava lá. Já estava lá. E a explosão foi grande. O reino se parte em 2, Israel no norte e Judá no sul. E os destinos deles são bem diferentes. Muito diferentes. O reino do norte, Israel, teve 19 reis de 9 dinastias em uns 200 anos. Uma instabilidade política absurda. E acabou sendo conquistado. Pelos assírios. Já o reino do sul, Judá, durou mais, uns 336 anos. Teve 20 reis, mas todos da mesma dinastia, a de Davi. Ah, isso é um ponto importante. É um ponto central da narrativa. Essa estabilidade do sul é vista como fruto da promessa feita a Davi. Entendi. Então, temos os reis governando e, ao mesmo tempo, surgem os profetas. Eles agiam quase como uma consciência do reino, né? Muitas vezes batendo de frente com o poder. Exatamente. A fonte descreve eles como a voz de Deus no meio do barulho político. Eles não eram adivinhos de corte, eram críticos sociais. O artigo divide eles em maiores e menores. Sim, mas explica que isso tem a ver com o tamanho dos livros, não com a importância deles. Isaías não é mais importante que Amós. O livro dele só é maior. Faz sentido. E a tensão era constante. Um rei como Acabe viu o profeta Elias como um inimigo de Estado, sabe? Mas outros, como Josias, ouviam os profetas e faziam reformas. Era um cabo de guerra. E o artigo lista muitos outros personagens, né? Generais, sacerdotes, reis inimigos. Sim, como Nabucodonosor e até os valentes de Davi, que era tipo uma tropa de elite. Essa lista é bem detalhada. E essa riqueza de detalhes mostra que não é um conto de fadas. É uma crônica, com nomes, lugares, eventos. Cada nome adiciona uma camada de complexidade na história. Ok. Então temos essa narrativa de reinos, divisões, exílios, uma história de ascensão e queda. Imagino que a fonte a conte para um momento em que tudo isso converge, né? E aponta. Chegamos na figura que o artigo descreve como a mais importante da Bíblia, Jesus Cristo. E aqui a genealogia volta com tudo. De novo, as listas de nomes. Sim, só que agora no Novo Testamento. E são 2 genealogias, uma em Mateus e outra em Lucas. E elas não são idênticas. O que essas diferenças querem dizer? Elas mostram que o objetivo não era só um registro de família. Era fazer uma afirmação teológica. Para públicos diferentes. Exato. Mateus escreve para um público judeu, então ele traça a linhagem de Jesus até o rei Davi, o Messias rei. E Lucas? Mais longe, ele passa por Davi e por Abraão e vai até Adão, apresentando Jesus como uma figura para toda a humanidade. Mas o ponto mais chocante, eu diria, está em Mateus. E qual é? Mateus quebra todas as regras da época
e inclui 4 mulheres do Antigo Testamento na genealogia. Nossa, isso não era comum. De jeito nenhum. E não são quaisquer mulheres. É Tamar, que se passou por prostituta, Raabe, que era uma prostituta cananeia, Ruth, uma estrangeira, e Batseba, citada como a que fora a mulher de Urias. Uau! Histórias bem complicadas. Exato. A mensagem é poderosa. A linhagem do Messias não é pura ou perfeita. Pelo contrário, ela é marcada por escândalos, por estrangeiros, por situações humanas muito imperfeitas. É uma declaração sobre a natureza da graça, então. É uma teologia dentro de uma lista de nomes. É incrível. Muda toda a perspectiva e, ao redor de Jesus, claro, um novo grupo de personagens se forma. Os 12 discípulos, Pedro, João, Mateus, Judas Iscariotes e também os amigos dele, Lázaro, Marta, Maria. pessoas que foram curadas. E a história não acaba ali, né? Não. Ela continua com a formação da igreja primitiva. Os discípulos viram apóstolos, líderes e novas figuras surgem para levar a mensagem adiante. E aqui o artigo destaca uma figura super improvável. Paulo. Talvez a mais surpreendente de todas. Ele começa como Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos. Um fariseu super zeloso. E ele passa por uma transformação radical e se torna um maior missionário, o maior teólogo do cristianismo primitivo. A história dele mostra que a narrativa continua quebrando expectativas. Totalmente. E junto com ele, o artigo lista outros líderes que foram cruciais. Barnabé, Timóteo, Tito. E o casal Priscila e Áquila. Sim, que eram teólogos e líderes de igrejas na própria casa. Foram essas pessoas que ajudaram a transformar um movimento local numa fé que se espalhou pelo Império Romano. Depois de passar por milênios de história, centenas de nomes, o que fica para mim é a percepção de uma história que é, acima de tudo, interligada. Sim. Linhagem, família, sucessão não são temas secundários, são o motor da história. Exatamente. O artigo funciona como um mapa que revela essas conexões. Se entender como Adão se conecta a Abraão Como Abraão se conecta a Davi. e como na narrativa cristã todos eles se conectam a Jesus e à igreja, as histórias parecem soltas, fragmentadas. A genealogia é a costura. É a costura que une todos esses retalhos num único tecido. É o que dá coesão e propósito para a narrativa inteira, da primeira à última página. É uma visão muito poderosa, o que nos leva a um pensamento final para refletir. A fonte lista reis, profetas, patriarcas, mas na lista dos valentes de Davi tem um nome que se destaca. Não por um feito heróico, mas pela sua história trágica. Urias, o Heteu. Urias. Ele não é um líder, não é da linhagem principal, mas a vida dele é fundamental para um dos momentos mais sombrios e transformadores da vida do rei Davi. Sim. E isso levanta uma questão. Numa narrativa tão focada em grandes líderes e linhagens divinas, qual é o papel dos personagens menores, aqueles cujas vidas são transformadas ou, no caso de Urias, encerrados pelos atos dos poderosos? O que a presença deles nos diz sobre a história que está sendo contada?